Olá, bem-vindo, bem-vinda. A gente está começando mais um episódio do Abradilan Cash. Eu sou Viviane e tenho o maior prazer em estar aqui com você hoje para falar sobre a 7ª edição da pesquisa anual sobre comportamento do consumidor em farmácias do IFEPEC, Instituto de Pesquisa da Febrafar. E o nosso convidado é o meu querido amigo Valdomiro Rodrigues, consultor e coordenador do IFEPEC, consultor da Febrafar e vice-presidente da Federação Brasileira das Empresas de Consultoria. Falei certinho, Miro? Certíssimo. Muito bom ter você de volta. Muito obrigada. Viana, eu que agradeço. Agradecer mesmo em meu nome, em nome da Febrafar, agradecer a Abradilan por mais esse prestígio de estar novamente com você, né? É sempre uma conversa muito agradável. Jornalista adora número, né? Quando fala que vai lançar uma pesquisa, a gente já fica assim, ó, quero saber. É, e tem muita novidade. Tem novidade? Então vamos falar da pesquisa. Antes, deixa eu pedir o pessoal aqui para se inscrever no canal da Abradilan, ativar as notificações e seguir também o perfil da Abradilan no Spotify. Os conteúdos estão em vídeo e também em formato podcast, tá tudo muito bom. Vamos lá, antes de falarmos dos resultados da pesquisa, uma pesquisa que vocês fazem anualmente, explica para a gente rapidamente, Miro, a metodologia, como essa pesquisa é feita, porque eu acho que é importante entender como ela foi feita, como ela foi apurada. Legal, Viviane, é muito boa essa pergunta. Então, só reforçando que, como você falou, nós estamos na 7ª edição, ou seja, nós fazemos essa pesquisa desde 2016 e sempre ouvindo 4.000 consumidores no momento pós-compra. Sempre a mesma base. São sempre 4.000 consumidores. O critério de distribuição dessa amostra, ela segue todo o rigor científico da Unicamp, né? Lembrando que o IFEPEC tem um convênio com a Unicamp e nós utilizamos, a partir da plataforma da Unicamp, nós fazemos a pesquisa através de todas as universidades federais do Brasil. Nessa pesquisa, por exemplo, foram envolvidas 26 universidades. Nós distribuímos os 4.000 consumidores de acordo com a participação da IQVIA nos segmentos grandes redes, outras redes corporativas. Pega todo mundo do setor. De acordo com a representatividade desses agrupamentos. Um outro fator que também é considerado para a realização dessa pesquisa são as participações das 5 macro-regiões brasileiras. Então, o Sudeste com seus 48%, o Nordeste com 17%. Então, nós seguimos rigorosamente a participação dessas macro-regiões segundo os dados do IBGE. Ótimo, muito bom, porque aí a gente consegue ter uma visão mais ampla desse mercado, desse comportamento do consumidor que vocês foram estudar. E aí, assim, só para a gente, tem vários pontos que a gente vai abordar aqui, mas eu quero começar falando um pouquinho da cesta de medicamentos. Houve alguma mudança? Inclusive, eu quero recomendar para você, tá aqui, a gente colocou na descrição deste vídeo e também do podcast o link da entrevista anterior que fizemos com o Valdomiro, para que você possa comparar, né, se for o caso. Mas de 2020, essa pesquisa é de 2023. Essa pesquisa vai a campo em dezembro de 23 e termina em janeiro de 24, e nós publicamos em março. Ok. Em relação à anterior, essa cesta teve muita modificação? Então, o que a gente percebe nessa pesquisa, Viviane, é que nós não atingimos ainda o número de unidades do período de pandemia. É lógico que você sabe bem disso, né? Que na pandemia tinha uma restrição muito grande de a farmácia. Então, os consumidores iam menos vezes nas farmácias ao longo do mês e compravam nessas menos vezes mais produtos. Então, o número, a cesta média era de 3 unidades. A gente está ainda com 2,4 de unidades por cesta de compra do consumidor. E a mesma coisa é relativo ao valor do ticket. Nós não atingimos ainda os valores de 2021. Eu tenho esses valores aqui, posso falar? Pode, claro. 2021, o ticket médio era de 54. Isso mesmo. Em 22, 43 e 6 centavos. Pós-pandemia.
2023, 41, 2024, 47. Isso mesmo. Isso significa que os consumidores estão indo mais vezes na farmácia agora que está tudo liberado. Então, o ticket médio é menor, mas a frequência de compra é maior. Por isso que o dado ele tem que ser analisado num contexto. Não dá para analisar só o dado. Porque se a gente falar só do ticket médio, e tá ruim? Não necessariamente. Porque é bom que o consumidor vá à farmácia mais vezes, mas a cesta também precisa aumentar um pouquinho. Né? Exatamente, mas se você olhar o valor da unidade, ele tem respondido. Está crescendo os valores, né, de acordo com os reajustes dos preços dos medicamentos. Então, o valor da unidade ele cresce, só que nós não atingimos ainda o volume da cesta que nós tínhamos no período de pandemia. Atingiremos. Sim. E o cenário é positivo, a gente tem muita oportunidade vindo por aí. Nós apostamos muito nisso em 2024. Preço. O preço ainda é o principal fator para a escolha da farmácia pelo consumidor. Só que a gente precisa fazer algumas considerações sobre isso. Porque a pergunta que é feita ao consumidor, naquele momento pós-compra, que ele está com a sacolinha de produtos saindo da farmácia, no ambiente externo a essa farmácia, nós perguntamos para ele, por que você escolheu esta farmácia para fazer a sua compra? A resposta ela é cada vez mais crescente de que eu entrei nessa farmácia por uma questão de preço. Essa farmácia tem preço mais competitivo. Entretanto, Viviane, de uma certa forma, quando você pergunta para esse consumidor, mas você pesquisou o preço desse produto em outra farmácia? A resposta é não. Então, uma percepção de então, preço? Por isso que a gente sempre fala, e aí de todo o investimento, no caso que a Febrafar faz, dessa questão da percepção de preço. Você ter uma precificação correta faz toda a diferença. Você tem que passar para o teu consumidor a imagem que ali se pratica um preço justo e um preço competitivo, e é isso que nós fazemos. Tem um percentual, 3 percentuais, que mostram que esse preço, que o fator preço vem numa crescente, que eu tenho aqui 3 percentuais, aí você pode me ajudar nisso. Eu acho que esse aqui é de 2022, 79%, em 2023, 82%, em 2024, 88%. Ou seja, 88% dos entrevistados disseram que o principal fator para a escolha é o preço. Com a ressalva do que você falou, que na verdade é uma percepção de que aquele ponto de venda vende barato. Isso reflete exatamente a situação que vivemos, né? De uma certa forma, um empobrecimento da população, um achatamento da base de salário. Então, você ter preço competitivo na farmácia pode fazer a diferença e pode ser um elemento fundamental de fidelização dos seus consumidores. Por isso que nós valorizamos tanto essa questão da precificação correta de medicamentos nas farmácias. Precificar é tão difícil, Valdomiro. As farmácias têm, assim, o desafio de precificar corretamente. Eu estou falando isso porque eu escuto muito falar que precificação é um desafio para a farmácia, saber precificar corretamente. Acho que a Febrafar tem ferramentas que ajudam a precificação. Tem sim, e nós usamos bastante essa ferramenta. Nós temos lá o PEC, né, que é o Programa de Estratégias Competitivas, onde nós mapeamos os preços médios praticados naquele setor, nós fazemos uma análise de impacto daqueles descontos que são concedidos e informamos as farmácias da nossa comunidade. Sim, a Febrafar ela tem um sistema de precificação muito importante e que é hoje um dos principais produtos e ferramentas estratégicas que a gente tem hoje dentro da Febrafar. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos falar de genéricos. Genéricos e até alguns gráficos que eu olhei, palestra que eu assisti, a gente teve palestra na própria Conexão Farma. Os genéricos, eles continuam sendo uma oportunidade para a farmácia e parece que a pesquisa mostrou que o grau de confiança em genéricos é altíssimo, ou seja, de 93%. Alta confiança. Quando você olha assim, o número de consumidores que confiam em genéricos cresceu assustadoramente nos últimos anos. Uma explicação para isso? Assim, porque hoje você tem players importantes produzindo genéricos, players que têm já uma comprovação de que trabalham usando as melhores práticas de fabricação, né?
E são empresas muito grandes que passam esse nível de confiança para o genérico. Hoje não tem a menor dúvida que a própria Anvisa reforça isso com os estudos de bioequivalência dos produtos, dos fármacos. Então, hoje é inconteste, o genérico é uma realidade e toda a população aprendeu a confiar muito nesse segmento de produtos. Outro aspecto interessante, a maioria dos entrevistados, 87%, disse não pegar produtos do autosserviço sem a ajuda de um atendente. Eu queria refletir aqui contigo sobre esse comportamento e o que tem de oportunidade por trás disso. Então, quando a gente fala em layoutização de farmácia, quando a gente fala em gerenciamento de categoria, quando a gente fala de que a farmácia ela tem que entender o que é a jornada de compra dos seus consumidores, nós estamos querendo passar essa mensagem. É muito comum, Viviane, e eu me coloco muito nessa situação. É muito comum que quando eu entro num ambiente como esse, eu vou procurar uma pastilha para a garganta, eu nunca acho. Por quê? Porque eu não sei, eu acho que assim, tem uma oportunidade para as indústrias aí, porque boa parte das indústrias acha que faz uma boa gestão do espaço, mas o que a gente vê é que são mudanças constantes de posicionamento desses produtos na farmácia. Então, é muito comum você recorrer ao atendente que está lá no salão da loja para localizar o produto na velocidade que você precisa. Às vezes você fica lá procurando. Eu faço isso toda hora. Toda hora eu estou perguntando, então, onde é que eu acho isso? Onde é que eu acho aquilo? E aí o atendente precisa ir lá me mostrar. Isso. É muito comum. Isso, e quando você olha é o seguinte, parece ser muito fácil, né? Para quem trabalha com a marca, que tem lá as cores da embalagem, parece ser fácil que aquilo está corretamente, mas vamos lembrar que o consumidor muitas das vezes não conhece e ele fica procurando. E é uma tal de alteração de layout, alteração de categorias, de mix de produtos que o consumidor ele tem que recorrer. E aí tem a mensagem que a gente quer passar com esse slide, da importância do grupo de atendentes de uma farmácia. Esses atendentes têm que ser treinados, eles têm que ter esse olhar, essa percepção de quando o consumidor está precisando de ajuda no meio do salão da loja. A importância do treinamento ela está vindo em praticamente todos os episódios. Tudo envolve pessoas e em algum determinado momento você precisa das pessoas para que algo dê certo, para que algo aconteça. Um bom posicionamento das categorias de produtos, mais a boa distribuição do mix, de acordo com a participação de mercado, é um fundamento muito importante para as farmácias fidelizarem os seus consumidores. Miro, vamos falar de serviços farmacêuticos. A pesquisa mostrou que os serviços farmacêuticos são pouco utilizados. Será? Será que eu fiz uma interpretação certa? Porque 87% disseram não usar nenhum serviço farmacêutico. Eu fiz a interpretação de que isso pode não ser bom, mas eu quero te ouvir. Eu penso exatamente ao contrário. Tem uma oportunidade grande. Esse número já foi muito maior de consumidores que não se utilizavam de serviços farmacêuticos. Isso está pegando. Com agora a nova legislação de testes rápidos, a vacinação em farmácias, os serviços clínicos do farmacêutico, eu desafio você a pensar exatamente que nós já temos 13% da população que procuram por serviços farmacêuticos. Esse número tem uma tendência de crescimento no médio e longo prazo por uma questão da própria essencialidade da farmácia. Então a farmácia, primeiro, ela precisa tomar a decisão de fazer esse movimento de investir em serviços farmacêuticos, preparar a equipe dela, preparar o ambiente e depois comunicar para o cliente, porque às vezes o cliente não sabe. Deixa eu te contar um caso aqui, uma história que eu me lembrei agora. Tem uma farmácia que em determinado momento chegou para mim e falou, poxa, Viviane, a gente fez um investimento no consultório, a gente colocou os serviços, mas o consultório fica vazio, não vem ninguém aqui. Mas aí eu perguntei, mas você está divulgando para a sua comunidade? O seu atendente no balcão oferece esse serviço? Porque a farmácia precisa ser proativa, concorda, Miro, com isso? Eu concordo. Eu só faço uma consideração, eu acho assim, eu gosto muito do speech do Edson Tamassia sobre esse tema, né? Porque se a gente olhar as farmácias do agrupamento, do associativismo, que são
todas as farmácias de comunidade, a maioria estão nos bairros, estão próximas da população. Serviço farmacêutico é uma prática de muito tempo. Só que a gente tinha ali muito a questão da aplicação da injeção, da aferição da pressão arterial. O que nós estamos falando aqui é que está aumentando muito o contexto de você procurar a farmácia para serviços complementares da saúde. A farmácia ser enxergada como um hub de saúde. Então, você ter essa complementariedade de serviços é muito importante, e isso ser comunicado para a sua comunidade e o seu entorno, principalmente. É porque muito do que a farmácia, muito desse atendimento, ele se dá às vezes até no balcão, com uma orientação, né, com uma atenção. É uma característica, né, Eu sou suspeito para dizer, porque até pelos meus 69 anos, né, o farmacêutico tinha ele tinha preferência da minha mãe. Minha mãe me levava no farmacêutico. É mesmo? Naquela época. Então, e o farmacêutico da comunidade, ele ainda tem esse papel. É muito comum ainda nas comunidades, no entorno da farmácia, esse perfil de gente que vai se aconselhar com o farmacêutico. E agora você me trouxe uma memória também da minha infância, porque eu acho que a minha mãe frequentava a mesma farmácia, ela não existe mais, chamava Drogasol, em Paraíba do Sul, onde eu nasci, Drogasol, e o farmacêutico era o Vilmar, e eu escutava minha mãe falar assim com meu pai: a gente tem que ir lá no Vilmar, que o Vilmar não sei o quê, porque o Vilmar sabe, que o Vilmar... E a minha mãe comprava no fiado, tá? Pois é. Eu me lembro que minha mãe tinha uma ficha na Drogasol, e ela andava, e todo mês ela tinha que ir lá, Vilmar, quanto que deu Quando foi a conta desse mês? Pois é. Veio tudo agora aqui na minha memória. É isso. E, queira ou não, o farmacêutico ele cumpre um papel fundamental de fazer essa triagem, né? E quando a situação ela é um pouco mais complexa, ele direciona os pacientes para a comunidade médica, para o atendimento médico. É muito importante esse papel da farmácia na vida da população brasileira, Viviane. Oportunidades. É isso mesmo. É isso mesmo. Consumo no canal digital. O que a gente vem falando de crescimento de digital, de e-commerce, de venda por WhatsApp, a gente vem falando muito disso. O que a pesquisa trouxe sobre esse consumo no canal digital? Então, eu queria expandir um pouco mais o racional dessa pesquisa. Porque, na verdade, o que nós perguntamos para o consumidor, vamos lembrar que esse consumidor ele é presencial, no momento pós-compra. Então, eu estou falando de consumidor físico em farmácias. Estão saindo com a sacolinha de produtos. O que nós notamos nesse perfil de clientes e de consumidores é que eles estão muito rapidamente fazendo opções por canais, por vias não presenciais. Então, ele está uma série, e nós estamos falando já de cerca de 27% dessa amostra, que diz sim utilizar outros canais para consumir produtos de uma farmácia. É um número expressivo, uma coisa que mudou muito no pós-pandemia. Então é muito comum o consumidor fazer uso principalmente do WhatsApp e do telefone. Na verdade, nós estamos falando do smartphone, né? Com uma ferramenta de comunicação com a farmácia. Porque esse mesmo consumidor que estava lá presencial tem um momento que ele está com pressa, ele quer se antecipar na compra, passar lá só para retirar o produto, ou muitas vezes ele está no conforto da sua casa e está pedindo para que esse produto seja entregue lá. Então, o WhatsApp e o telefone são os meios mais utilizados para essa compra não física, vamos supor. Então, entender essa jornada do consumidor, quando ele quer visitar a farmácia, você tem que oferecer para ele a melhor ambientação, a melhor experiência nessa jornada, mas também pensar que num determinado momento do dia dele, ele pode querer fazer a opção de compra por WhatsApp ou pedir para que esse produto seja entregue. Então, é importante entender essa multicanalidade do consumidor moderno. O WhatsApp é o mais utilizado, a pesquisa trouxe o dado de 57,6%, e a compra de medicamentos por sites apenas 1%, 1,7%. Então, diferença grande. Vale a pena fazer uma consideração. Primeiro, medicamento segue sendo prioridade, tem o senso de urgência. Normalmente, quando você sai de uma consulta médica ou quando você passa na farmácia, precisa daquele medicamento para aquele momento.
Então, quando nós estamos falando de compra de medicamentos, você olha que ainda é pequena essa relação de compra por via online. Mas vamos lembrar que a farmácia, ela é um ambiente de saúde, um ambiente de beleza. Então, esse consumidor, ele compra outro grupo de categorias. Precisa considerar bem essa questão quando está falando de medicamento, dessa amplitude de portfólio que a farmácia trabalha. A compra em outros segmentos, ela cresce muito mais do que a compra Você na viu, farmácia. Então, nós temos um dado, esse dado aí de 2021 era 11% aproximadamente. 11%, 22, 16%, Isso. 23, 31% e 24, 56%. O que nós estamos dizendo? Que esses 4 mil consumidores, eles têm hábitos frequentes de compra Pela internet. pelas vias digitais. A compra de medicamento ainda é pequena, né? Mas você já viu ontem na apresentação da Equivalent, a gente já está falando de compra de produtos na farmácia da ordem de 15%, já não é pequeno no tamanho do mercado brasileiro. Mas quando a gente olha outras categorias de produto, isso está mais do que demonstrado de que o consumidor experimentou e gostou. Então, quando você está falando de aquisição de alimentos, né? Então tá aí os aplicativos, né? Para contar essa história. Quando nós estamos falando de roupas, quando nós estamos falando de eletroeletrônicos, esse número, você olhar, já é 55% de consumidores que têm hábitos de comprar outras categorias de produtos pela internet. Valdomiro, já passei o meu roteiro, mas você quer trazer algum ponto que eu não tenha colocado aqui, alguma coisa importante, ou você quer encerrar essa nossa conversa com alguma dica, destacar algum ponto que você considere relevante para as farmácias, a partir do que essa pesquisa mostrou, né, vem mostrando para a gente? Viviane, essa pesquisa ela tem uma grande repercussão no varejo, tanto no varejo como na indústria. Eu acho muito importante que cada um tenha acesso a todo o conteúdo dessa pesquisa, porque existem insights muito importantes, tanto para o varejo. Podemos colocar o link dessa pesquisa na descrição do vídeo? Claro. E eu acho que vale muito a pena, porque tem muito insight. Entender essa mudança de comportamento do consumidor ao longo dos últimos 7 anos é importante. Nós estamos falando cada vez mais de um universo de consumidores que buscam se fidelizar às farmácias, e é importante que o ambiente da farmácia seja o preferido para aquele consumidor. Hoje, o trabalho de reter consumidores não é uma tarefa fácil. Então, concorrência acirradíssima. Exatamente. E tem muitas dicas, né, de portfólio, de consumidor que, quando você olha nessa cesta média, ele sempre tem um não medicamento dentro da tua cesta de produtos. Se você olhar, a cada 3 produtos que tem na cesta, um é de não medicamento. E essa é uma oportunidade para ser capturada. Mas para capturar essa oportunidade tem que ter precificação, tem que ter layout, tem que ter uma loja limpa, clean, gostosa, e que você se sinta à vontade para voltar nesse ambiente para fazer uma nova compra. Que eu vejo de farmácia mal iluminada, assim, que é escura, que a gente não quer entrar, isso faz tanta diferença. E uma outra observação que eu queria fazer é porque, assim, não dá para a farmácia tomar nenhuma decisão se ela não entende esse comportamento do consumidor. Eu diria, Viviane, que esse é um tema que nós discutimos frequentemente na nossa comunidade, com as redes, as 67 redes associativistas que fazem parte da Febrafar. A gente tem um punhado de ferramentas estratégicas exatamente para mostrar para esses donos de farmácias da importância de você ter uma farmácia competitiva no seu entorno, na sua comunidade. E isso é o nosso dia a dia. Convido aí a todos que ouvem aqui o Abradilan, né, o Abradilan Cast, para conhecer um pouco mais das ferramentas estratégicas da Febrafar e conhecer como que nós exploramos isso e tentamos sensibilizar os proprietários de farmácia para seguir nessa direção. É isso, tem que ficar ligado o tempo todo em tudo que está acontecendo. Informação está disponível, gratuita e de qualidade. Tem muita coisa boa, a gente aqui é um exemplo disso. Valdomiro, como as pessoas te encontram? Você quer deixar um endereço, as suas redes sociais? Meu LinkedIn é valdomiro.rodrigues, né?
O meu e-mail na Febrafar é valdomiro@febrafar.com.br e nós estamos localizados na Avenida Paulista 2300, 15º andar. Aliás, está devendo uma visita para nós lá, tá certo? Eu conheço, eu inclusive adoro aquela cafeteria que tem bem ali pertinho na esquina, maravilhosa. Pois é. Então, vocês são super convidados para conhecer o ambiente da Febrafar, independente dos negócios. A gente gosta de atender todas as pessoas que nos visitam. Miro, muito obrigada. Foi um prazer enorme falar com você. Sabe que eu gosto muito. Muito obrigada. Prazer é meu, Viviane. Até a próxima. Prazer enorme estar com vocês aqui. Queria deixar mais uma vez um abraço para toda a diretoria da Bradilan, especialmente para você. Obrigada. Então. Obrigada a você pela companhia. Não vá embora sem se inscrever e sem seguir o perfil da Bradilan no Spotify. Compartilhe com a sua rede de contatos. É muito fácil. No Zap mesmo você pode mandar o link. Obrigada. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá.